Gente, lançou um novo efeito do The Sims. Bora testar? Ó, que isso aqui. Oxi. A gente pode gravar nossa... Ah, pra gente fazer uma casa. 9/20. Já tentei de novo. Tá. Trocar essa mesa aqui de sol. Não, caixão. Isso aqui. Depois isso aqui. Não. 5? Vamos de novo. Troca isso aqui, troca isso aqui. Troca. Ai. Que? Boa! Ganhei o jogo. Aproveitar também, já vou testar esse efeito. Ah, ganhei. Nossa, o jogo fácil. Tchá.